Imaginem que estão sentados junto a uma janela numa noite serena, com a cabeça inclinada para trás, enquanto contemplam um céu salpicado de estrelas cintilantes. A luz que emana desses resplandores distantes parece sussurrar antigos segredos do cosmos. Já se questionaram alguma vez se o universo é realmente infinito como presumimos, ou se oculta uma verdade inquietante sob uma ilusão astutamente tecida? Este é o tormento que confrontou duas das mentes mais brilhantes da humanidade, Isaac Newton e Albert Einstein, um dilema que ecoa através dos séculos e que ainda hoje inquieta os cientistas. Newton, a figura revolucionária que transformou a física com a lei da gravitação universal, apercebeu-se com horror de que, se o universo fosse infinito e estático, a atração gravitacional entre inumeráveis estrelas colapsaria tudo num amontoado caótico e gigantesco, semelhante a uma avalanche que engole tudo no seu caminho. Incapaz de explicar isto, recorreu à intervenção divina. Como cientista puro, sentiu uma impotência e um estupor perante os mistérios da criação. 300 anos depois, Einstein revolucionou o cenário plano de Newton com a teoria da relatividade geral, descrevendo o universo como um tecido flexível e definindo a gravidade não como uma força invisível de atração, mas como a curvatura do espaço e do tempo. No entanto, também ele caiu num abismo semelhante. As suas equações revelaram a possibilidade de um universo finito mas ilimitado, fechado, semelhante à superfície de uma esfera imensa, onde se poderia caminhar indefinidamente sem encontrar nunca uma borda. Para Einstein, que ansiava por um cosmos infinito e harmonioso, isto evocava a sensação de estarem encerrados numa sala sem janelas, um sufoco em que tudo se repete eternamente sob uma crosta ilusória. Para captar estes conceitos de maneira mais completa, embarquemos juntos num experimento mental simples mas poderoso, frequentemente utilizado pelos cientistas para sondar segredos para além da percepção humana. Imaginem que são um audaz astronauta a bordo de uma astronave superior, capaz de superar a velocidade da luz, enquanto sulcam numa única direção sem jamais voltar atrás. O tempo transcorre não em dias ordinários, mas em milhões de anos. As estrelas passam como traços luminosos desvanecidos, e o zumbido dos motores da vossa nave ressoa como o batimento regular do coração do próprio universo. De repente, um planeta azul familiar surge diante de vós. Estão preenchidos de excitação por descobrir um novo mundo, mas ao aproximarem-se, apercebem-se de que é a Terra, o vosso ponto de partida. Regressaram sem ter mudado de rumo. Isto é análogo a percorrer a superfície globular da Terra, poderia caminhar-se indefinidamente e voltar à origem, sem encontrar precipícios nem confins. Encarnar o conceito de finitude infinita em duas dimensões, desafiando as nossas intuições e suscitando maravilha misturada com um pouco de terror. O nosso universo poderia funcionar de maneira semelhante nas suas familiares três dimensões, mas a um nível muito mais complexo, como uma esfera multidimensional que não podemos visualizar plenamente. Esta ideia não é de todo nova. Exatamente 2400 anos atrás, o filósofo grego antigo Aristóteles contemplava o céu noturno nutrindo pensamentos semelhantes. Interrogava-se sobre como o universo infinito poderia rodar em harmonia e defendia um modelo globular que dominou o pensamento humano durante 2000 anos, imaginando-nos dentro de uma vasta caixa com confins nítidos. Depois chegou Newton, que com os seus cálculos precisos sobre a gravidade derrubou essa caixa, remodelando o universo como um cenário infinito que se abre eternamente. No entanto, mergulhando mais profundamente nos seus cálculos, descobriu defeitos. Num cosmos infinito e estático, as forças gravitacionais de inumeráveis estrelas acumulariam toda a matéria num amontoado lamacento gigantesco, sem nada que pudesse impedi-lo. Newton ficou chocado por este paradoxo lógico, sentindo como se o universo em si se burlasse dele. A sua única saída foi apelar a um preceptor divino para explicar a sua inquietante estabilidade. Hoje em dia, sabemos que o universo não é nem estático nem imutável, mas em expansão. Esta descoberta deriva das observações de Edwin Hubble nos anos 20 do século XX, que mostrou como as galáxias se afastam umas das outras a velocidades surpreendentes, semelhante a pontos num globo que se infla, separando-se reciprocamente. Fontes confiáveis, como os relatórios mais recentes do telescópio espacial de James Webb, atualizam esta compreensão e confirmam a taxa de expansão do universo, conhecida como constante de Hubble, em torno de 70 km por segundo por megaparsec. Este valor, a constante de Hubble, foi medido em 2025 pelo telescópio espacial de James Webb e pelo instrumento Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, entre 68 e 76 km por segundo por megaparsec. Com o DESI a fornecer uma medição precisa de 68,53 mais ou menos 0,80 km por segundo por megaparsec. No entanto, persiste uma controvérsia conhecida como tensão de Hubble, os valores derivados da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, em torno de 67, não concordam com aqueles das observações locais, em torno de 73 ou 74. Esta discrepância exige uma reavaliação dos componentes do universo, talvez indicando uma física ainda não descoberta, com novas medições de 2025, incluindo dados de lentes gravitacionais e observações do telescópio Keck. A aprofundar o mistério e a sugerir possíveis revisões no modelo cosmológico padrão. Cientistas de todo o mundo,
incluindo aqueles na Coreia, enfatizam que o universo não só é finito, mas evolui dinamicamente em cada momento. Os dados contínuos de 2025 do Telescópio Cosmológico de Atacama reforçam esta tensão e sugerem caminhos para uma resolução através de mapas cósmicos refinados, com o lançamento da Data Relias 6 que fornece novos mapas de polarização da radiação cósmica de fundo. Além disso, os dados precisos sobre a radiação cósmica de fundo publicados em 2025 pelo Telescópio do Polo Sul apoiam ulteriormente esta tensão, oferecendo pistas sobre o facto de a energia escura poder evoluir no tempo e desafiar o modelo cosmológico padrão. Com medições do SPT-3G que sinalizam uma nova era na medição da luz primordial do universo. Einstein impulsionou-nos mais além em 1915 com a teoria da relatividade geral, substituindo o cenário plano de Newton por um leito flexível e mostrando a gravidade como flexão do espaço-tempo. Imaginem que se deitam num colchão macio, uma bola de boliche pesada rola perto, criando um buraco. Os planetas dobram o tecido circundante de maneira semelhante, causando que outros corpos caiam em órbitas. Mas isto levanta a pergunta final: pode o espaço dobrar-se tão extremamente como para se fechar no anel? Para distingui-lo, separemos dois conceitos-chave: curvatura e topologia. Pensem numa laranja madura sob a luz do sol. A casca curva-se ligeiramente ao toque, representando a curvatura local, a vista de perto. De longe, forma uma esfera completa, uma forma fechada. Esta é a topologia globular, a perspectiva mais ampla. Analogamente, uma formiga que caminha sobre uma fita de Mobius, esse anel bizarro com uma só face, poderia perceber o seu mundo como plano e infinito. Poderia vaguear indefinidamente sem notar o ciclo, nem mesmo que o seu corpo se tivesse invertido. Poderíamos ser nós essa formiga, à deriva no universo, presos numa estrutura multidimensional retorcida sem nós a percebermos. Einstein enfatizou a curvatura no espaço, mas deixou aberta a questão de se fecha no anel. Para prová-lo, não podemos sair do universo e observá-lo na sua totalidade, mas os matemáticos oferecem ferramentas como as equações Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, abreviadas FLRW, que incluem o parâmetro de densidade média ω. Ω não é um número físico ordinário, determina o destino geométrico do cosmos. Façamos outro experimento: tracem um triângulo gigantesco entre as estrelas. Se ω for exatamente 1, o universo é plano como uma mesa euclidiana, os ângulos internos do triângulo somam exatamente 180 graus, e poderiam voar indefinidamente sem regressar. Se ω for inferior a 1, a matéria é demasiado diluída, dando um espaço hiperbólico em forma de célula montada, com ângulos que somam menos de 180 graus, levando a uma expansão eterna e a um fim congelado. Mas se ω for embora ligeiramente superior a 1, a abundante matéria curva o espaço de maneira esférica, com ângulos que somam mais de 180 graus, e o universo é fechado e finito. Os dados do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe de 2001 e do satélite Planck de 2013, como reportado em 2025 pelos meios coreanos e pelas revistas científicas internacionais, posicionam ω aproximadamente em 1, a medição Planck de 2018 especifica ω total como 1,000 mais ou menos 0,002, indicando uma proximidade à planura mas sugerindo uma ligeira curvatura positiva. No entanto, cientistas como Katie Mack da Universidade Estatal da Carolina do Norte no seu livro de 2020, O Fim de Tudo, advertem que estes margens poderiam ser só ruído, preferindo um universo plano. Ainda assim, a ideia de uma curvatura fechada inquieta muitos com a implicação de que vivemos numa bolha finita. As medições atualizadas de 2025 do Telescópio do Polo Sul, publicando dados precisos sobre a radiação cósmica de fundo, apoiam esta geometria quase plana, deixando espaço a subtis desvios e oferecendo novos indícios sobre a natureza evolutiva da energia escura. Com novas análises de BOSS e EBOSS que melhoram as medições de curvatura cósmica e reforçam a compatibilidade com o universo plano, embora com possíveis indícios de curvatura ligeiramente positiva em alguns conjuntos de dados. E a descoberta do francês Jean-Pierre Luminet, corretamente nomeado, sem confusões como Paul Kearns ou G. Anupia Luminis, abalou a comunidade científica. Em 2003, analisando a radiação cósmica de fundo do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, notou uma falta nas longitudes de onda longas, nenhuma grande flutuação de temperatura para além de 60 graus, semelhante a como notas baixas profundas não cabem numa pequena banheira. Isto sugere que o universo seja mais pequeno que o horizonte observável, levando ao modelo do espaço do decaédrico de Poincaré, uma forma como uma bola de futebol com 12 faces pentagonais, mas multiconectada. Atravessar uma face transporta-vos à oposta com uma rotação de 36 graus. É finito mas ilimitado, com um volume de 80% do horizonte visível. A luz ressoa como numa sala de espelhos, e galáxias distantes poderiam ser imagens antigas de nós mesmos. Os dados subsequentes de Planck, segundo um artigo na Nature de 2019, não encontraram círculos simétricos nítidos, mas investigadores como Nies Afshordi do Instituto Perimeter deduzem que as provas poderiam esconder-se no ruído.
O satélite LIT-BIRD, aprovado em 2025 e programado para o lançamento a meio da década de 2030, verificará isto estudando a polarização da radiação cósmica de fundo, como discutido nos cálculos da NASA e nos fluxos de redes sociais confiáveis do físico Brian Greene. Se confirmado, o universo transformar-se-ia de um frio infinito num diamante topologicamente complexo e romântico, com atualizações de 2025 confirmando que o LIT-BIRD passou o Key Decision Point 2 da JAXA, preparando o caminho para observações que poderão resolver estas questões topológicas. Ainda assim, se a ideia de que o universo cicla numa caixa do decaédrica vos enche de desespero, preparem-se para um choque maior, o tempo poderia não existir. Quantos anos viveram? A resposta poderia ser nenhum. Aos olhos dos físicos, o tempo é só uma ilusão. Tomem uma respiração profunda, sintam o batimento regular do vosso coração, escutem o vento que lamba a janela e aceitem que passado, presente e futuro se desdobram simultaneamente. A criança que chora no hospital, o adulto que lê estas palavras à luz tênue do ecrã, o ancião no leito de morte, todos coexistem num espaço quadridimensional. Como seres tridimensionais, somos cegos à totalidade. Evidência cotidiana. Ativem o sistema de posicionamento global no vosso telefone inteligente. Fornece precisão métrica sobre 10.000 km entre satélite e Terra, ajustando o tempo. A relatividade especial abranda o tempo a altas velocidades, os satélites atrasam-se 7 microsegundos por dia. A relatividade geral acelera o tempo em gravidade fraca, adicionando 45 microsegundos. Líquido, o tempo satelital transcorre 38 microsegundos mais rápido, sem correção, as posições errariam 11 km. O experimento Fell-Keating de 1971 confirmou com relógios atômicos em aviões. Newton via o tempo como um rio absoluto, mas Einstein fê-lo em pedaços em 1905. A simultaneidade é relativa, um voo de um ano perto da velocidade da luz devolver-vos-ia a uma Terra envelhecida séculos. Isto leva ao universo em bloco, o espaço como comprimento, largura, altura e tempo como dimensão estendida num bloco de gelo imenso. A extinção dos dinossauros, a ascensão de Qin Shi Huang, a leitura desta linha neste momento, o fim da humanidade, todos congelados como bolhas. Não vivem, mas existem como um verme estático ao longo da trajetória temporal, experimentando a ilusão do agora. A mecânica quântica vai mais além. Os vencedores do Nobel de 2022, John Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger, demonstraram o entrelaçamento quântico. Partículas a milhares de quilómetros reagem instantaneamente, desafiando causalidade e ordem temporal, o que Einstein chamou ação espectral à distância. A equação Wheeler-DeWitt de 1967 une quântica e relatividade geral sem variável temporal. O tempo emerge do movimento molecular como a temperatura. Carlo Rovelli, no seu livro de 2018, A Ordem do Tempo, deduz que o tempo nasce da entropia. Julian Barbour partilha em redes sociais que o tempo é enganoso e o universo estático em níveis profundos. Nos avanços de 2025 na investigação sobre gravidade quântica, o tempo é visto como ilusão emergente do entrelaçamento quântico, com estudos sobre sistemas quânticos que mostram setas temporais inversas, e novas teorias que integram gravidade e reino quântico redefinem a essência do tempo. Incluindo descobertas sobre estados escuros, onde o entrelaçamento dura 600 vezes mais, resistindo ao decaimento e borrando os confins temporais. Reforçando ideias de 1983 de Don Page e William Wouters que ligam o tempo ao entrelaçamento quântico para resolver o paradoxo de um universo congelado. No entanto, não desesperem. A mecânica quântica oferece esperança com o princípio de indeterminação de Heisenberg. O futuro não está fixo, cada colapso quântico cria novos ramos, albergando o livre-arbítrio. O tempo poderia ser um rio, um bloco de gelo ou um programa do cérebro, mas vós, com o batimento do coração, o resplendor do ecrã, os medos, as alegrias como secção única, sois reais. O universo é mais estranho do que imaginamos, como poderia dizer Gene Klein. O que pensam? É o universo topologicamente finito ou um frio infinito? Existe o tempo ou é ilusão? Olhem as estrelas e reflitam. A sua luz poderia ser o olhar de milhares de milhões de anos atrás, que regressa para vos saudar. Até à próxima vez.